Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, domingão, e eu aqui gravando vídeo para vocês. É porque a gente quer manter você sempre bem informado. Só para você se situar, dia 21 de janeiro, tá? E esse é o primeiro vídeo do dia e a gente começa com informações importantes. Só lembrando, se não é inscrito, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Bora rumo a 1.200.000 seguidores. A gente vai começar falando do assunto mais comentado que aconteceu ontem à noite, que foi a demissão do comandante do Exército após uma crise com Lula, né? Essa matéria aqui é do UOL Notícias. O presidente Lula, do PT, demitiu o comandante do Exército, general Júlio César Arruda, em meio a uma crise de confiança aberta após os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. A decisão foi comunicada ontem, tá? No dia 21. Arruda estava no comando da força desde o dia 28 de dezembro, antes da posse de Lula como presidente. Lembrando duas coisas aqui. Arruda foi nomeado a pedido de Lula, mas foi nomeado por Bolsonaro, tá? Então, ainda na gestão Bolsonaro, Arruda foi nomeado como comandante do Exército. Acontece que a Arruda não foi muito na linha do governo Lula, não. E a Arruda é o responsável por dizer que não prenderia ninguém na porta de quartel para o Flávio Dino. Pois é, então esse deve ser um dos motivos também que Lula acabou dispensando o general Arruda, tá? Ele havia sido escolhido por critério de antiguidade pelo ministro da Defesa, que foi o José Múcio, tá? Que escolheu ele. Segundo auxiliares do presidente da República, a decisão foi tomada porque Arruda não demonstrou disposição de tomar providências imediatas para reduzir a desconfiança de Lula em relação aos militares do Exército, após a invasão do Palácio do Planalto e das sedes do STF, que é do Supremo Tribunal Federal. Realmente, Arruda mostrou que não estava alinhado no governo Lula, tá? Então, foi um dos militares que, ao tomar posse, também não citou o Lula. Foi muito criticado por ter assumido esse cargo no governo Lula, mas colocou-se ali como uma meio que uma oposição dentro do governo, dentro dos militares. Então acabou criando um conflito, uma guerra aí de confiabilidade, né? Ou seja, uma desconfiança mútua de Arruda para com Lula e de Lula para com Arruda. Então, por isso, ele foi dispensado. A líder do PT, a Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido, diz que é uma insubordinação inadmissível. Foi o que a Gleisi Hoffmann disse sobre o comandante do Exército demitido. A presidente do PT criticou a postura do general Júlio César Arruda perante a ameaça à democracia de partidarização da força. Então, segundo a Gleisi Hoffmann, o Arruda estava tomando uma postura política. A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para elogiar a ação do presidente Lula ao trocar o comandante do Exército do Brasil. O chefe do executivo realizou a mudança ontem, no sábado, né? Segundo a parlamentar, o ex-comandante Júlio César Arruda apresentou insubordinação inadmissível perante ameaças à democracia e partidarização da força. A troca do comando acontece um dia depois da reportagem do colunista Rodrigo Rangel, do Metrópolis, revelar que o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, PL, tenente-coronel Mauro Cid, operou uma espécie de caixa 2 com recursos em espécie que eram usados, inclusive, para pagar contas pessoais da primeira-dama Michele Bolsonaro. E no pedido de desbolsonarização do governo, Arruda se recusou. Ele falou que não ia se propor a isso, tá? Então, assim, uma nova frente de ataque ao Jair Bolsonaro agora é um suposto caixa 2 que o governo Lula acusa Bolsonaro. Segundo eles, eram feitas transações em dinheiro para depois ser compensada no valor do cartão corporativo. Assunto que a gente vai debater aqui depois, mas é uma frente de ataque que o governo Lula vem trazendo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda em relação à dispensa
de Arruda, tá? O Múcio, que é o ministro da Defesa, indicado pelo presidente Lula, diz que foi ele quem trocou o comandante do Exército. Diz ministro da Defesa. Esse é o Múcio, tá? Ministro da Defesa. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou à coluna neste sábado que foi ele quem trocou o comandante do Exército, general Júlio César Arruda. Fui eu que troquei, declarou Múcio ao ser questionado se Lula havia mesmo trocado o comando do Exército. O ministro não quis entrar em detalhes sobre a motivação. Como a coluna noticiou mais cedo, a gota d'água para Lula demitir Arruda teria sido a recusa do general em demitir o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, coronel Mauro Cid. Então, segundo as acusações do PT, é o coronel Mauro Cid o responsável por realizar essa espécie de desvirtuação do dinheiro público com o Bolsonaro. Então, pediu que ele fosse mandado embora. Arruda falou que não mandaria, e esse também é um dos motivos da dispensa do Arruda. O colunista Rodrigo Rangel, que é do Metrópolis, revelou que Cid foi nomeado no apagar das luzes do governo Bolsonaro para comandar o 1º Batalhão de Ações e Comandos do 1º Batalhão em Goiânia. Tá? O batalhão é considerado estratégico e sensível. Seus homens têm por atribuição, por exemplo, realizar operações de emergência para debelar ameaças a Brasília. Até pela questão da proximidade, tá? De Goiânia com Brasília, é um ponto estratégico, tá? O QG do Exército de Goiânia, porque nos casos de ataque de Brasília é um dos primeiros que tem potencial para chegar em Brasília para estar prestando suporte, tá? Mas, entretanto, apesar da destituição do general Arruda, um novo comando já foi oficializado, tá? O governo federal oficializou o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, atual comandante militar do Sudeste, como novo comandante do Exército. O anúncio aconteceu na noite de sábado, ontem, ocasião em que ele fez as melhores referências ao general demitido Júlio César Arruda. Então, assim, o general que tomou posse, o Tomás Miguel, ele elogiou muito o Arruda, tá? Ele não proferiu qualquer palavra de desabono, mas assumiu a posse. Logo depois dele ter feito aquela declaração de que realmente Lula tinha vencido as eleições e que agora é hora de respeitar as urnas, era hora de tocar a democracia e vida que segue. Então, logo depois dessa declaração, ele, o Tomás Miguel, que foi o primeiro militar a fazer uma declaração aberta de reconhecimento de resultado das urnas. Tá? Na tarde desse sábado, fontes ligadas ao Palácio do Planalto confirmaram à Band a demissão de Arruda do comando do Exército. Na última sexta-feira, dia 20, ele participou da reunião de Lula com os comandantes das Forças Armadas em Brasília. O general iniciou a carreira militar em 1975 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas, lá em São Paulo, tá? Ribeiro Paiva também chefiou o gabinete do comandante do Exército em Brasília e comandou a 5ª Divisão. Entre os destaques no currículo estão a participação dele na missão de paz brasileira no Haiti e na liderança como comandante da Força de Pacificação da Operação Arcanjo 6, em 2012, nos complexos do Alemão e da Penha. Em 2019, atendeu ao posto de general, a mais alta patente da carreira militar. Há 2 anos lidera as tropas do Comando Militar do Sudeste. Também uma tropa que, sem sombra de dúvidas, é estratégica, tá? Para o Exército, tá? Porque lida aqui com a região mais litorânea aqui do Sudeste, tá? Uma região de vários portos de Porto Santos, entre outros. Mas só que agora a cereja do bolo, tá? Essa matéria foi divulgada pela CNN. O novo comandante do Exército foi indicado a Lula por Alexandre de Moraes ainda em dezembro. Foi o que as fontes do Palácio do Planalto indicaram. Lula, no entanto, optou pelo critério de antiguidade e escolheu o general Júlio César Arruda para comandar. É lógico que essa informação de que a escolha foi por Arruda veio de Múcio, que falou que o Exército queria a observância do critério de antiguidade, tá? Então, foi uma questão estratégica de Lula ter aceitado.
O novo comandante do Exército, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, foi indicado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao então governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, em dezembro, às vésperas do anúncio do petista dos novos comandantes das Forças Armadas, conforme informaram fontes do governo e tribunais superiores. Lula, no entanto, optou pelo critério de antiguidade e escolheu o general Júlio César de Arruda para comandar o Exército. Segundo a CNN apurou, o Tomás Paiva é o terceiro mais antigo detentor de 4 estrelas do alto comando. Antes dele está o general Valério Strumpf. Então Lula optou em não colocar o Valério Strumpf, mas uma coisa aqui a gente tem que ter cuidado e cautela. É papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal indicar nomeações a um presidente eleito? Porque se a gente observar as funções atribuídas aos 3 poderes, o executivo, que tem um papel totalmente político, o legislativo, que também exerce um papel estritamente político, e o judiciário, que não pode entrar na seara política. Será que não está havendo uma desvirtuação do papel do judiciário no Brasil quando abertamente um ministro da Suprema Corte indica um comandante das Forças Armadas a um presidente? Então, isso aqui já foi objeto de questionamentos. Inclusive, tem uma editorial do Estadão falando sobre isso, tá? Falando sobre essa atuação dos ministros da Suprema Corte, muito na seara política, mais como um ativismo do que realmente uma corte julgadora. Mas isso aí cabe a cada um fazer análise, né? Eu estou aqui fazendo minha análise como jurista e, no meu ponto de vista, sim, é temeroso a gente observar a Suprema Corte com essa atuação política, tá? Ficou até o final do vídeo? Peço a você que deixe os seus comentários, o que gostou do vídeo, o que não gostou do vídeo. A gente vai continuar trazendo conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, aguardo vocês. Até mais tarde um pouco. Vamos almoçar junto, meio-dia. Vem o segundo vídeo do dia para você, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.